Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos resolver mais um problema envolvendo o lançamento oblíquo. Dessa vez nós vamos resolver um problema do livro Conexões com a Física, volume 1. Vamos a ele. O problema é esse aqui, ó. Ele fala que da parte superior de um caminhão, a 5 metros do solo, o funcionário 1, que é esse aqui, ele arremessa horizontalmente caixas para o funcionário 2, que se encontra no solo para pegá-las. Se cada caixa é arremessada a uma velocidade de 8 metros por segundo da base do caminhão, deve ficar o funcionário 2 a uma distância de quanto? Eu estou interessado nessa distância x que o funcionário 2 deve ficar para poder ele pegar a caixa. Imagine que o funcionário 1 ele joga a caixa descreve aqui uma trajetória parabólica e eu estou interessado em saber qual deve ser a distância que o funcionário 2 deve ficar aqui da base do caminhão. Bem, para resolver esse tipo de problema, primeira coisa é anotar os dados. O problema, ele já falou para a gente que a caixa está sujeita apenas à aceleração da gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Ele deu também que o caminhão ele fica a 5 metros do solo. Ele deu que a velocidade inicial aqui da caixa é 8 metros por segundo e eu estou interessado em saber a distância que o funcionário 2 deve ficar da caixa. Para resolver esse problema, eu já falei para vocês em outros vídeos que a gente trabalha não com essa trajetória parabólica. A gente faz uma decomposição do movimento analisando o que acontece na direção horizontal e na direção vertical. Na direção horizontal, a gente tem aqui um movimento uniforme, onde eu vou ter uma velocidade aqui que eu vou chamar de Vx, então estou chamando essa direção horizontal de x, e por ser um movimento uniforme, essa velocidade vai ser constante, e eu só tenho uma equação, que é a equação do movimento uniforme. Só que aqui, como eu falei, nós estamos usando a direção x, então no lugar do s, eu vou usar x, no lugar do s0 vai ser x0, e a minha velocidade é a velocidade na direção x, que vai ser o meu Vx. Positivo porque a caixa aqui se move a favor da trajetória. Então eu vou ter essa equação aqui que eu vou chamar de equação 1. Eu falei para vocês que na vertical nós temos um movimento uniformemente variado, com aceleração igual a g. A gente está chamando a direção vertical de direção y, tudo bem? E as equações que a gente tem são as equações do m e o v. Então, essa aqui é a minha função horária do espaço, e eu só tenho que fazer a adaptação nela. No lugar do s, eu coloco o y, do s0, y0, no lugar do v0 é v0y, e no lugar da minha aceleração, eu coloco aqui a aceleração da gravidade. A minha função horária da velocidade também precisa ser reescrita, então vou reescrever ela aqui, ó. E a equação de Torricelli, onde eu tenho aqui o meu v ao quadrado, vai ficar vy ao quadrado, v0, v0y ao quadrado, a aceleração vai virar g, e o ΔS vai virar ΔY. Então, eu tenho essas 4 equações que eu posso utilizar para resolver esse problema aqui, ó. Professor, qual equação eu vou utilizar? A equação que você vai utilizar depende do problema, depende dos dados que o problema te deu e do que você quer calcular. Notem que eu estou interessado em calcular essa distância x. Então, com certeza, eu vou utilizar essa primeira equação, ó, porque ela é a única que aparece o x. Só que, para utilizar ela, eu preciso do tempo que essa caixa levou para chegar aqui embaixo. Então, qual equação que eu vou utilizar junto com ela para poder calcular o tempo? Eu posso usar a 4? Não, eu não posso usar a 4, porque se eu estou interessado no tempo, a 4 é a única que não traz o tempo como informação. E a 3? Bem, a 3 eu precisaria das velocidades na direção y. Eu não tenho essa informação. Eu tenho informação a respeito da altura, ou seja, eu tenho informação a respeito da altura y. Então eu vou usar a equação 2. Já sei que eu vou usar essas duas equações para resolver o problema. Essa equação daqui de cima é a principal, por quê? Porque é com ela que eu vou calcular a distância x, que é o que o problema quer. Eu vou fazer o meu x0 igual a 0. Por quê? Porque eu vou considerar que eu estou medindo a distância a partir desse ponto, ó. Então, aqui seria no marco x0. Eu preciso da velocidade na direção x e ela vale 8 metros por segundo. Professor, por que a velocidade é 8 metros por segundo na direção x? Olha aqui o desenho. No desenho você só tem uma velocidade, que é o v0, essa velocidade que o problema está dando,
e ela está na horizontal, ó. A horizontal é a direção x, então o problema já deu o Vx. Ele não chamou de Vx, ele chamou de velocidade. Só que a gente vê aqui que essa velocidade ela está na direção x, na horizontal. Por isso que eu coloquei 8. Então, se eu quero calcular essa distância, que é o x, eu só preciso agora multiplicar pelo tempo que a caixa levou para chegar lá embaixo. Só que para calcular esse tempo, eu vou ter que usar a outra equação, que é essa aqui. Vou substituir os dados nessa outra equação. Quanto equivale o y0? É 0, porque eu estou dizendo que a caixa saiu da origem. Quanto é que é a velocidade na direção y? Bem, olhando aqui para cima, ó, eu vejo que não tem nenhuma velocidade na direção y, só tem na direção x. Então, o v0y ele também vale 0. Então, o que é que sobrou? Sobrou isso e isso aqui, ó. Quanto é que é o y? O y é a altura que a caixa estava, que era 5 metros. Já coloquei aqui. E desse outro lado, o que é que eu preciso colocar? Eu preciso colocar a aceleração da gravidade, que vale 10, o t ao quadrado e o 2 que já tinha aqui na minha equação. Vou fazer as contas e o que é que eu vou ter? Eu vou ter 10 dividido por 2, que vai dar 5. Vou calcular o t ao quadrado vai ser 5 dividido por 5, que vai dar 1 segundo. E então o meu t, ele vale raiz de 1, que no caso continua sendo 1 segundo. Então o tempo que a caixa leva para chegar aqui embaixo é 1 segundo. Se eu quero calcular essa distância x, agora é só eu pegar esse valor, meu t igual a 1 segundo, e substituir na minha equação 1. Se eu fizer isso, eu vou ter x é igual a 8 vezes o tempo, que é 1. Então, a minha resposta é 8 metros, ou seja, letra E. Bem, pessoal, eu espero que tenha ajudado. Se ajudou de alguma forma, deem um joinha e se inscreva para incentivar o canal. Valeu e até a próxima!